Você já percebeu que quanto mais você tenta agradar, mais elas se afastam? Não é azar, é falta de estratégia. A maioria dos homens fala demais, entrega demais e perde. Mas existem frases que, quando ditas com precisão, viram o jogo. Hoje, eu vou te mostrar 3. Não são frases comuns, são armas psicológicas. Se você quer ser o tipo de homem que mulheres perseguem, fica até o fim. Você já percebeu como a maioria dos homens se ajoelha diante de uma mulher bonita? Como se a beleza dela fosse um tipo de autorização divina para que ele abrisse mão da sua dignidade. É justamente aí que entra a primeira frase proibida. Quando você olha nos olhos de uma mulher e solta, com naturalidade e um leve sorriso nos lábios, você não é tudo isso que pensa, algo muda. É como se você tocasse num ponto cego da alma dela. E por mais que na superfície ela tente parecer inabalável, por dentro, você plantou uma dúvida, uma pequena rachadura no castelo de autoestima, que ela construiu à base de likes, elogios vazios e homens ajoelhados. A psicologia explica isso com clareza. Quando uma pessoa tem uma autoimagem inflada, especialmente baseada em aparência, qualquer sinal de desacordo causa dissonância cognitiva. Isso significa que o cérebro dela entra em conflito. Como assim ele não me idolatra? O que há de errado? É nesse momento que ela se torna emocionalmente vulnerável. A mulher que ouve isso não sente apenas uma provocação. Ela sente a urgência de recuperar o controle, de te provar que sim, ela é tudo isso, e talvez até mais. E adivinha? Ela começa a te perseguir emocionalmente, não porque você a elogiou, mas justamente porque não fez isso. Mas atenção, essa frase não é dita com raiva, não é uma ofensa. Ela é uma agulha fina, quase imperceptível, que fura o balão do ego feminino sem fazer barulho. A sutileza é a arma mais poderosa do homem estratégico. A beleza dela perde poder quando você se recusa a colocá-la num pedestal. Você se diferencia porque enquanto os outros homens oferecem flores, você oferece dúvida. E dúvida é veneno para quem está acostumada a ser a certeza de todos. E aqui entra um segredo que poucos falam. O ego feminino, por mais bem maquiado, é extremamente sensível. Jordan Peterson já dizia que homens e mulheres têm formas diferentes de lidar com status e confronto. Enquanto os homens enfrentam isso de maneira direta, as mulheres fazem isso de forma social, emocional e simbólica. Ao dizer essa frase, você não está só quebrando uma imagem. Você está jogando um espelho na frente dela. Um espelho que diz: talvez você não seja tão especial quanto pensa. E isso te incomoda, né? Esse incômodo é o primeiro passo para o desejo. Porque desejo nasce da falta, do incômodo, daquilo que escapa pelas mãos. E quando você é o homem que não entrega essa validação de bandeja, você se torna escasso, misterioso, um enigma que ela precisa resolver. E isso, meu irmão, é mais viciante do que qualquer elogio. Mulheres não se apaixonam por quem diz sim o tempo todo. Elas se envolvem por quem as faz questionar. E essa frase é o gatilho que acende o jogo. E o melhor de tudo, ao soltar isso, você automaticamente se posiciona como o prêmio. Como o homem que tem padrões, que não se curva, que não está desesperado por atenção. Isso, na mente feminina, é sinônimo de valor altíssimo, porque no fundo, toda mulher quer ser escolhida por alguém que não escolhe qualquer uma. Quando você quebra o ego com inteligência, você desperta o desejo de ser a exceção, de ser especial. E é aí que o jogo vira, quando ela para de esperar a sua aprovação e começa a buscá-la. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. A segunda frase é como uma chave mestra. Ela abre portas no inconsciente feminino
que nem ela mesma sabia que estavam trancadas. Quando você diz, tem algo em você que me intriga, você não está apenas jogando charme. Você está plantando um vírus emocional. Um vírus que não destrói, mas que corrói aos poucos a segurança emocional que ela tenta projetar. Porque veja, essa frase não entrega, ela insinua. E tudo que é insinuado, tudo que não é dito completamente, ativa a parte mais primitiva do desejo feminino, a curiosidade emocional. As mulheres são viciadas em significados ocultos, não porque são manipuladoras, mas porque são treinadas desde cedo a interpretar sinais sutis. Linguagem corporal, entonação, olhares, tudo comunica mais do que as palavras. E quando um homem diz que há algo nela que o intriga, mas não revela o quê, ele vira um enigma vivo, um espelho quebrado que ela tenta montar peça por peça. E quanto mais ela tenta entender o que há de tão intrigante em si mesma, mais ela pensa em você. Porque você se torna o ponto de interrogação que ocupa espaço no pensamento dela. E desejo, meu irmão, começa por aí, por não conseguir parar de pensar. Mas o segredo está na forma como você entrega essa frase. Ela não pode vir como bajulação. Tem que ter aquele tom leve, quase distraído, como se você estivesse falando mais para si do que para ela. Um leve sorriso, um olhar que observa e a fala solta. Tem algo em você que me intriga. É como um sopro no ouvido da alma. E o cérebro dela entra em curto. O quê? O que será que ele viu? O que será que ele sabe? E ela começa a criar hipóteses. E essas hipóteses te colocam em um pedestal de mistério que nenhum elogio direto conseguiria construir. Você não está apenas elogiando a beleza, nem o corpo, nem a inteligência, está destacando o inesperado. Algo que nem ela sabe ao certo o que é. E isso é genial. Porque a mulher começa a tentar preencher esse espaço vazio. Ela passa a interpretar seus gestos, testar suas reações, buscar confirmação. E sem perceber, ela está envolvida emocionalmente. Porque, como já dizia Helen Fisher, uma das maiores especialistas em neurociência do amor, o desejo não nasce do que é óbvio, nasce do que escapa, do que foge, do que não se deixa capturar de imediato. E aqui está o ponto que separa os meninos dos homens. A mulher sente que está no controle da maioria dos jogos emocionais com os homens. Ela sabe como provocar, manipular, seduzir. Mas quando ela encontra alguém que joga em outro nível, alguém que insinua em vez de entregar, que observa em vez de implorar, ela perde o roteiro. E quando ela perde o roteiro, ela começa a escrever um novo, onde você é o protagonista. Essa frase é uma das armas mais letais que você pode usar. Não porque ela impressiona, mas porque ela deixa rastros. Rastros que ela vai seguir, mesmo sem perceber. E o mais interessante, quanto mais ela tenta decifrar o que te intriga, mais ela se expõe. Ela revela segredos, conta histórias, compartilha medos, tudo em busca de uma resposta que você nunca vai dar por completo. Porque o verdadeiro poder está aí, em nunca ser totalmente decifrado. Você quer ver uma mulher desconcertada de verdade? Então diga isso olhando nos olhos dela, com calma e convicção. Você é bonita, mas beleza. É fácil de achar. É como jogar uma granada no centro do castelo emocional que ela construiu com base em curtidas, selfies e olhares de aprovação. Porque você não está dizendo que ela não é atraente, está dizendo algo muito pior, que a beleza dela sozinha não te impressiona, que você já viu isso antes, que você quer mais. E isso para muitas mulheres é quase um insulto, mas um insulto que vicia. O mundo já colocou na cabeça das mulheres que a beleza é a moeda mais valiosa que elas possuem. Desde pequenas foram recompensadas por serem lindas, princesas, perfeitas. E quando crescem, aprendem que basta estar bonita o suficiente para que a maioria dos homens se curve, se humilhe, se entregue. Então, quando surge um homem que olha para ela com desejo, sim, mas sem desespero, que reconhece a beleza, mas a trata como algo comum, esse homem se torna uma ameaça, mas também se torna um desafio. E desafio na cabeça feminina é igual a atração. Essa frase acerta diretamente no ego oculto.
Não o ego que ela mostra, mas aquele que ela protege com unhas e dentes. A ideia de que ser bonita é o suficiente. Quando você desmonta essa ilusão com uma frase tão simples, você obriga ela a pensar: se beleza não basta para ele, o que será que ele valoriza? O que eu tenho que mostrar? E é aí que ela começa a se movimentar emocionalmente. Começa a tentar provar que é mais do que aparência. Começa a se abrir, a mostrar conteúdo, a buscar conexão. E tudo isso porque você se recusou a se ajoelhar. A mente feminina entra em curto quando a beleza não garante domínio. E não é por maldade, é por estratégia evolutiva. Como mostra a psicologia evolutiva de David Buss, mulheres com alta atratividade tendem a esperar certos tipos de comportamento masculino. Elas esperam submissão, bajulação, aceitação imediata. Quando encontram resistência, não sabem como agir. E essa desorientação é exatamente o que cria espaço para o homem dominante brilhar. Porque enquanto os outros tentam conquistar, você é o cara que precisa ser conquistado. Mas cuidado, essa frase não pode soar arrogante. O poder dela está justamente na naturalidade. Não é um ataque, é uma constatação. Você reconhece a beleza, mas deixa claro que para você isso é só o básico. É o mínimo. A verdadeira mulher que te interessa vai ter que mostrar algo além: inteligência, atitude, valores, energia. E de novo, isso te posiciona no topo. Porque quem exige, lidera. Quem seleciona, domina. Quem estabelece padrões se torna escasso. E tudo que é escasso é valioso. Ela pode até sorrir com desdém quando ouvir isso. Pode tentar parecer indiferente, mas você vai notar nos olhos dela: alguma coisa ali foi mexida. Um orgulho foi tocado. Uma zona de conforto foi abalada. E esse desconforto silencioso é o combustível do desejo. Porque agora ela quer provar que é diferente, que é especial, que pode te impressionar. E é justamente isso que coloca você no controle. Porque enquanto ela busca a aprovação, você já está um passo à frente, pronto para o próximo movimento, o mais perigoso de todos. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente 3 frases. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Essa é a frase que separa os homens comuns dos estrategistas emocionais. Quando você diz com a voz baixa e o olhar firme: você parece estar sempre no controle, mas eu gosto de quebrar isso. Você não está apenas falando, você está invadindo, está entrando em um território onde poucos homens têm coragem de pisar: o orgulho emocional feminino. E esse é um território sagrado para elas, onde normalmente ninguém toca. A maioria dos caras se assusta quando encontra uma mulher com postura firme, independente, decidida. Mas o homem que diz isso, ele não recua, ele avança. E o que você faz nesse momento é virar a chave do desejo mais oculto dela. O desejo de se render a alguém mais forte. Parece contraditório, mas não é. Muitas mulheres projetam controle como uma armadura. Elas sabem que o mundo está cheio de homens fracos e aprendem a não depender de ninguém. Elas decidem, comandam, lideram. Mas isso tem um preço. No fundo, existe uma exaustão emocional que só o homem dominante consegue enxergar. Um desejo não de ser controlada, mas de confiar, de baixar a guarda, de relaxar em um espaço onde ela não precisa fingir força o tempo todo. E quando você diz que gosta de quebrar esse controle, você está dizendo nas entrelinhas que vê o que está por trás da fachada, que enxerga a mulher além da pose. E isso é hipnotizante. Essa frase é um convite ao caos controlado. Você não está prometendo estabilidade emocional. Está prometendo intensidade. Está dizendo que com você, ela vai perder o controle, mas de um jeito seguro, envolvente, viciante. E esse tipo de proposta, quando dita com confiança e postura, é impossível de ignorar. Ela sente que não tem como dominar esse jogo. E mais do que isso, sente que não quer, porque agora não é mais ela no controle, é você. E aqui entra um detalhe sutil, mas fatal.
Essa frase ativa o lado mais primitivo da polaridade sexual. O masculino que lidera, o feminino que se rende. Carl Jung já dizia que cada pessoa carrega forças opostas dentro de si, e o desejo profundo de integrar essas forças. Quando você se posiciona como o oposto complementar, como o que falta no mundo dela, o inconsciente feminino responde com atração. É automático. Você se torna não só o homem que ela deseja, mas o homem que a completa. Se você chegou até aqui, já entendeu uma coisa: nenhuma dessas frases é mágica por si só. Elas não funcionam como feitiços automáticos. Elas funcionam porque tocam algo muito mais profundo do que palavras. Tocam o inconsciente feminino. Elas acionam gatilhos. Gatilhos que mexem com o ego, com a vaidade, com a necessidade de validação, com o medo de não ser desejada, com o vício em controle emocional. E quem domina esses gatilhos, domina o jogo. Mas aqui está o ponto crucial, o que separa o homem que apenas repete frases do homem que realmente provoca desejo. É a postura, é o tom da voz, é o olhar firme, a tranquilidade de quem não precisa da aprovação dela. O que faz uma mulher te perseguir não é só o que você diz, é quem você é quando diz. A frase, "Você não é tudo isso que pensa", só funciona se você transparece que não está tentando agradar. A frase, "Tem algo em você que me intriga", só cria impacto se você realmente parecer difícil de decifrar. E quando você diz que gosta de quebrar o controle dela, você precisa já estar no controle de si mesmo. Senão, vira teatro. E mulher sente o cheiro de um homem inseguro a quilômetros. Postura é tudo. E postura não se treina apenas com palavras, mas com mente fria, presença forte e controle emocional. Você precisa ser o tipo de homem que não busca a mulher como necessidade, mas como escolha. O tipo que já tem uma vida rica, poderosa, direcionada, e que vê a mulher como uma consequência, não como um objetivo. Quando você fala com esse peso por trás das palavras, ela sente. Ela não entende racionalmente, mas sente. E essa sensação de segurança, domínio e escassez é o verdadeiro afrodisíaco. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aqui embaixo qual frase mais te impactou. Sua visão fortalece a nossa comunidade. E se quiser apoiar nossa missão e ter seu nome nos créditos finais, torne-se um membro oficial do Além da Média. Aqui, a gente não forma homens comuns. A gente forma estrategistas. Vamos juntos nesse caminho para além da média. E é só o começo, meus irmãos.